Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor esteja com você e cuide de você, e que esse tempo juntos do nosso estudo bíblico seja de fato abençoador para a sua vida. Nós estamos numa conversa agora na semana 43, nós vamos conversar sobre o livro de Daniel e eu quero passar por alguns textos, por isso eu vou precisar bastante da sua atenção, porque eu não vou ler um verso apenas, eu vou ler alguns. Eu queria que você viesse comigo para a gente enxergar, ver, comprovar como trabalha e o que proporciona, o que faz o Deus de Daniel. Antes da gente ler o texto, quero convidar você a orar comigo, pedindo que o Deus de Daniel, que ele fale com a gente, que ele ministre ao nosso coração e que seja um tempo abençoador. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, por esse momento na sua presença. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Em todo o tempo o Senhor é Deus. Eu peço que o Senhor se revele a nós agora através da sua palavra e que seja um tempo onde haja transformação de vidas e consciência sobre quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu oro agradecido e confiado em Ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos começar a partir do capítulo 1 do livro de Daniel. Daniel capítulo 1, você vai comigo lá. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 17. Primeiro no versículo 8 a gente lê e depois a gente vai para o 17, ok? Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais a permissão para se abster deles. Olha que interessante aqui, a primeira coisa que eu aprendo, se você não está familiarizado com o livro de Daniel, com a história de Daniel, eu recomendo você ler. Como a gente está conversando sobre um texto que a gente já passou no circuito bíblico, a ideia é que você já tenha tido contato com esses textos, para quando a gente conversar, as coisas fiquem... A gente só traga algumas porções importantes que destacam para a gente, para você compreender um pouco mais, ou se aperfeiçoar um pouco mais, ou ver de um outro modo uma interpretação. Então, mas se você não leu, leia a história de Daniel, tem coisas maravilhosas que a gente precisa aprender, entender sobre o reino de Deus, sobre o reino de Jesus Cristo que virá na sua segunda vinda, tem profecias importantes. É um livro cheio de coisas maravilhosas e muito rico. Aqui, na história, Daniel e seus amigos, eles foram levados porque eram destacáveis. Como povo judeu, eles eram destacáveis, eram nobres do reino judaico, né, do reino de Israel, que foi agora cativo para o reino babilônico. Ele foi para lá como cativo, e aí, como havia uma preparação para que esses amigos e o Daniel fossem servir ao rei. Para isso, eles iam se preparar por 3 anos, aprender a língua, aprender sobre a cultura, para poder servir melhor o rei. E aqui, eles eram cuidados pelos oficiais do rei, para que pudessem, então, depois de 3 anos, começar a servir o rei. Daniel ele faz uma proposta para aquele que era responsável por cuidar dele, e a proposta era para que ele não comesse da comida e do vinho que o rei proporcionava. Por quê? Porque era um povo pagão, e Daniel não queria contaminar-se com a comida do rei. Ele não queria contaminar-se com as comidas consagradas que o rei usufruía para si e para todos do seu reino. Então ele faz a proposta. E, irmãos, olha que interessante, ele faz uma proposta que é surreal, né? Ele faz a proposta para não comer e comer só vegetais e água. Só vegetais e água. E como Deus era com ele e com seus amigos, aquele oficial falou assim, então tá, então eu vou liberar vocês para não comerem a comida do rei, por 10 dias aí a gente vai fazer um teste, e eles fizeram o teste, eles estavam saudáveis, melhor e mais saudáveis do que os outros que estavam comendo da comida do rei. Eu aprendo uma coisa interessante, mas antes, vamos lá para o versículo 17, olha que interessante o versículo 17, olha lá. A esses 4 jovens, que era Daniel,
Ananias, Misael e Azarias, que eram Sadraque, Mesaque e Abdenego, depois mudaram seus nomes, a esses, versículo 17, a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Daniel fez um pedido, o pedido foi aceito, e no final do prazo de teste, esses caras estavam arrebentando, eles estavam bem demais. Eu aprendo uma coisa muito importante sobre o Deus de Daniel. O Deus de Daniel é aquele que sustenta quando nós decidimos não nos contaminar. Essa é uma verdade que eu preciso falar para você, para a gente poder entender o poder de Deus, entender o tamanho de Deus. Quando nós decidimos viver em obediência a Deus, quando decidimos não nos contaminar com as comidas pagãs, com os alimentos oferecidos aí para todas as pessoas, livremente que quiserem comer, nós, quando decidimos, não, eu não quero, eu vou viver de maneira diferente, eu vou me abster desse tipo de alimento, eu não vou comer isso, eu não vou participar disso. Quando nós decidimos isso, o Deus de Daniel é aquele que nos sustenta. Assim como Deus sustentou Daniel e seus amigos e os tornou fortes e destacáveis, Ele faz isso com a gente. Por quê? Não porque Ele quer que a gente seja super-herói ou super-poderosos. Absolutamente não. Ele quer manifestar o poder dele sobre nós quando decidirmos sermos fiéis a Ele. Se você e eu decidirmos sermos fiéis a Deus, Ele é aquele que nos sustenta, porque nós tomamos uma decisão de vivermos em obediência. Ele vai sustentar você. Ele vai sustentar a mim. Ele sustenta a todos. Por quê? Porque Ele é Deus. E Ele faz de tudo para que aqueles que vivem por Ele vivam em obediência. Vamos lá para o capítulo 3 agora. Tudo bem aí? Capítulo 1, eu destaquei somente esse ponto. Se você for para o capítulo 3... versículos que vão de 15 a 18, é um momento interessante. Capítulo 3 é quando Nabucodonosor constrói uma imagem de ouro dele. Estava se achando, né, o rei. E aí ele constrói uma estátua gigantesca dele e ainda diz que todas as pessoas, quando ouvirem os instrumentos, precisam se prostrar diante da estátua e orar a estátua, adorar aquela estátua do rei. Só que os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, decidiram, obviamente, não se curvar. Porque eles só se curvariam diante do Deus verdadeiro, do Deus de Daniel, do Deus de Ananias, Misael e Azarias. Eles decidiram não se curvar. Claro que os opositores já foram avisar o rei que os 3 amigos não estavam cumprindo o decreto do rei. E aquele que não adorasse a imagem seria lançado na fornalha. Capítulo 3, versículo 15. Presta atenção. Pois agora quando vocês ouvirem, agora é o rei conversando com os 3 amigos. Quando vocês ouvirem, dando uma chance para eles. Quando vocês ouvirem a trombeta, o pífaro, a cítara, a harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. O rei falando. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Eu amo quando na Bíblia tem referências assim. De gente que acha que o Deus que servimos, o Deus de Daniel, é um Deus pouca coisa, é um Deus qualquer, é um Deus como o deles, é um Deus morto, é um Deus que não faz nada, é um Deus imóvel, uma imagem. Eu gosto quando essas coisas são noticiadas na Bíblia, são referenciadas na Bíblia, porque Deus se revela como grandioso, como enorme, como aquele que ninguém consegue conceber. E aí o rei fala uma bobagem dessa. Qual Deus? Será que qualquer um Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Não existe Deus que possa fazer isso.
E aí o versículo 16 continua. Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes novos, babilônicos, responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha que demais, irmãos. Os caras foram ameaçados pelo rei. Ameaçados que deveriam adorar ao rei, a imagem que o rei fez. E que se não adorassem, eles seriam lançados na fornalha. E eles responderam: olha, vou te falar um negócio, rei. Eu não vou me prostrar. A gente não vai se prostrar diante de imagem alguma. Nós só nos prostramos diante do Deus verdadeiro. Se você nos lançar na fornalha, o Senhor pode nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não nos livrar, está tudo certo. Nós não vamos negociar a nossa fé por causa do medo de ir para a fornalha. Nós não vamos negociar a nossa fé, nós não vamos adorar outra coisa, outra pessoa que não seja o nosso Deus, por causa do medo da morte. Não é assim que funciona. Irmãos, o Deus de Daniel dá ousadia para pregar o Evangelho. O Deus de Daniel, através desses homens pregaram o Evangelho de Deus. Pregaram a respeito do Deus Todo-Poderoso, mostrando que a fé é inegociável. A fé não é volátil. A fé não é uma areia movediça que eu não sei para onde vai e o que eu faço com ela. Ela não é instável. Não, a fé é firmada na rocha. A fé é colocada sobre o Deus, o único Deus verdadeiro. Então eu tenho ousadia para poder pregar a qualquer um, seja ele um rei, seja ele o meu colega de trabalho, seja ele qualquer pessoa. Eu vou pregar o Evangelho normalmente. O Deus de Daniel não só dá ousadia para pregar, mas também livra cada um de nós para que possamos então testemunhar. Glória a Deus por isso. Irmãos, quando esses homens foram lançados na fornalha, infinitamente mais aquecida, porque o rei ficou com muita raiva da resposta deles, quando eles foram lançados lá, nada aconteceu com eles, muito pelo contrário. Eles foram amarrados e jogados. Os soldados que os levaram morreram antes de se aproximar lá, se aproximando. Nem tinham caído lá, morreram. Eles foram lançados lá, as cordas que os prendiam foram soltas. Não se viam mais 3, mas se viam 4 pessoas agora. Porque um anjo, uma 4ª pessoa, estava lá andando com eles no meio do fogo. Ao saírem por ordem do rei, eles nem sequer tinham cheiro de fumaça, de fogo, de nada. Não queimaram seus cabelos, os seus mantos, nada se perdeu, a não ser as cordas que os prendiam. O Senhor não só livra da fornalha, mas Ele tira toda a amarra de cada um de nós. Para quê? Possamos mostrar para o mundo inteiro que nada é impossível para o nosso Deus. Nada pode nos prender em Deus. Nada pode nos matar em Deus. Vivemos para sempre. Mesmo que esse corpo morra, viveremos eternamente. O Deus de Daniel nos dá ousadia para pregar, mas nos livra para que a gente possa então testemunhar. Esses homens agora passaram então a ser sobreviventes da fornalha. Mas como? Como isso é possível? Por causa do Deus verdadeiro. Como que é possível você viver do jeito que você vive, livre do jeito que você vive? Por causa do Deus verdadeiro.
Nós não adquirimos livramento de Deus para que a gente se ache ou seja um exemplo para os outros de uma vida muito legal. Não, 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 não. A gente recebe os livramentos de Deus, a gente é solto das amarras para poder dizer para todo mundo que Jesus Cristo, que Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Daniel, me livrou. Deus ele dá ousadia para pregar e nos livra para que a gente então possa testemunhar. Chegamos então no capítulo 6 de Daniel. O versículo 4 diz assim: agora é Daniel sendo ameaçado porque não poderia orar. Vamos lá, versículo 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Aqui os homens já estavam com muito ciúme de Daniel, porque ele se destacou pelas interpretações de sonhos, pela visão e pela capacidade e sabedoria que ele tinha de administração. Tudo isso dado por Deus, a glória era toda de Deus. E aí esses caras com ciúmes dele, querendo fazer alguma coisa para prejudicar Daniel, eles estavam procurando alguma coisa para acusá-lo na sua administração. E reparem uma coisa importante, que aí a gente tem que aprender sobre o Deus de Daniel. O Deus de Daniel sustenta um caráter reto. Irmãos, não é possível servir a Deus e ter um caráter torto. Não é possível ser alguém que serve ao Deus de Daniel, ao Deus vivo, Deus verdadeiro, e ter um caráter questionável. Os caras procuraram, na administração governamental dele, alguma falha para derrubá-lo e não encontraram. Não conseguiram. E ainda, não puderam achar nele falta alguma. Não é que ele era perfeito, irmãos. Presta atenção nisso. Não é que Daniel não era um homem pecador, não, ele era, mas não tinha nada no seu caráter que o atrapalhava no exemplo, no lugar que ele mostrava a Deus, mostrava que algo extraordinário estava sobre ele, que algo poderoso estava sobre ele, algo diferente havia sobre ele, que era o Deus vivo. Ele não negociava a vida, ele servia a Deus. Ele não negociava com os outros, porque ele sabia que ele tinha que prestar contas da sua vida a Deus. Então o caráter dele era reto. Daniel era um homem íntegro. Será que se as pessoas começarem a procurar no nosso jeito, na nossa administração dos nossos recursos, da nossa empresa, da nossa casa, eles vão achar falhas na gente? Eles procuraram alguma falta em Daniel e não encontraram. Será que vão encontrar falta no jeito que você faz as coisas? A maneira como você dirige a sua vida, dirige os seus negócios? A Bíblia fala que Daniel era fiel. O que é ser fiel? Eu me comprometo com alguma coisa e eu vou até o fim com aquilo. Daniel era fiel a Deus e fiel aos negócios. O que ele tinha que fazer, ele fazia. E você? Você é fiel? Se alguém procurar virar a sua vida pelo avesso, vai encontrar fidelidade em você. O texto ainda fala que ele não era desonesto e nem negligente. Como você é? Você é desonesto nas suas coisas? Você faz as coisas de um jeitinho para se dar bem? Você negocia alguns princípios para poder ser melhor sucedido nas coisas? Ah, eu só fiz uma vez, só duas. Só vou fazer uma, vai. Esse é um caminho sem volta, viu, gente?
Uma vez que você negocia, você provavelmente vai ficar preso a isso, até você se romper e se libertar. Até as cordas serem queimadas pelo fogo e você andar livremente pelo fogo junto com o seu Senhor. Até você ter um encontro transformador para que possa testemunhar. O texto fala que Daniel não era negligente. Você é negligente com as coisas? Com os prazos que as pessoas pedem para você? Se você é um prestador de serviço, as pessoas pedem um prazo. Quanto tempo você me entrega esse trabalho? Aí você diz um prazo só para ganhar a venda, mas você sabe internamente que você não vai conseguir aquele prazo. E aí você mente para conseguir ganhar o cliente. E chega no prazo, você começa a contar mentiras, mentiras, mentiras para sustentar aquela primeira mentira que você contou. Negligente com as pessoas, negligente em casa, negligente com seus estudos, negligente com a palavra. Daniel não era negligente, porque o Deus dele o fazia reto, o fazia íntegro. Então, o Deus de Daniel sustenta um caráter reto, é o mesmo Deus que está disponível para você e para mim hoje. Versículo 10. Quando Daniel soube do decreto que não podia mais orar a outro Deus que não fosse o Deus dos babilônicos, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Sabe o que eu aprendo sobre o Deus de Daniel aqui, irmãos? Eu aprendo que Deus dá força para permanecermos buscando a Ele e o adorando, independente das circunstâncias. Daniel, por causa do medo, ele poderia parar. Para preservar a sua vida, interesse pessoal, ele poderia parar de orar, porque afinal tinha publicado um decreto para que não orassem. Mas Daniel não está com medo de homens, ele não está preocupado com as pessoas, ele tem um compromisso com Deus, de buscá-lo e de adorá-lo. E ele fez o que ele sempre fez, ele continuou. Isso é muito difícil, tá, irmãos? Eu não estou falando que isso é fácil. Daniel foi um homem extraordinário em Deus. Mas o Deus de Daniel é o mesmo Deus hoje, que está disponível para mim e para você, para me capacitar, para me ajudar a permanecer nele nos momentos mais difíceis, inclusive de perseguição. Irmãos, nós vivemos um tempo muito obscuro, muito estranho, onde a gente já sofre perseguição, ela é velada ainda. Mas os cristãos sofrem perseguição, aqui é velado, em outras partes do mundo já não é velado. Agora não se pode pregar na internet, não se pode pregar abertamente. As igrejas perseguidas, os cristãos perseguidos não podem, as pessoas são assassinadas, são queimadas, são decapitadas, são aprisionadas, porque amam a Deus e servem a Jesus Cristo. Nós aqui, onde vivemos, nessa região do mundo onde vivemos, essa perseguição ela é velada ainda. Você agora não pode falar sobre alguns determinados grupos de pessoas que se identificam com uma série de coisas, você não pode mais falar porque você é perseguido por conta disso. Então já vivemos um momento muito duro. A minha pergunta para você é se você vai se calar. Se diante das perseguições, você com medo para preservar a sua própria vida, para ficar com a sua imagem intacta, será que você vai se calar ou você vai fazer o que você sempre costumou fazer? Buscar a Deus, permanecer adorando a Deus. Se te mandarem parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de louvar a Deus, parar de adorar a Deus, você vai parar? Quanto vale a sua vida? Quanto vale essa carne? Quanto vale essa vida aqui? Porque dependendo de quanto vale essa vida, esse corpo, você pode negociar o céu.
Aí você prefere ficar na terra e ir para o inferno, porque você negou a sua fé. Você se absteve, você se isentou. Jesus ensina a gente que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor a Ele, esse a encontrará, esse a ganhará. Daniel, diante da perseguição, ele continuou buscando a Deus. Essa força, com certeza, foi uma força que Deus deu para ele de maneira sobrenatural. E o Deus de Daniel é o mesmo Deus de hoje. Pode dar para você e para mim também. Por fim, o versículo 25 do capítulo 6. Versículo 25, capítulo 6. O 25 e o 26, vai. Então, depois que Daniel foi jogado na cova dos leões, nada aconteceu com ele, e aí o Senhor o livrou. E aí o rei Dário falou o seguinte: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e seu domínio jamais acabará. 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O versículo 26, o final, fala que todos os homens do império temam e reverenciem o Deus de Daniel. Irmãos, Deus nos usa para impactar as pessoas. Nesse momento da história, Daniel impactou a vida do rei. Por quê? Porque ele permaneceu fiel. Confiou em Deus. Descansou que o Senhor poderia livrá-lo. Se não livrasse, estava tudo bem. Mas o Senhor poderia, e quando o Senhor o livra, ele pode testemunhar para o rei. Daniel, ele impactou a vida de um rei, porque ele permaneceu buscando ao Senhor. Você e eu só impactaremos as vidas que estão próximas a nós se a gente permanecer buscando, adorando a Deus, confiando que a nossa vida não tem valor em si, se não estiver servindo a Deus. Decidindo não nos contaminarmos com as iguarias, com as comidas que são oferecidas aí, que o mundo está oferecendo, as regalias, as facilidades do mundo, os benefícios que o mundo está oferecendo. Se a gente decidir não comer dessa comida, o Senhor estará conosco e vai usar a nossa vida para impactar a vida dos outros. Se a gente for pedido para que adore uma imagem, adore um ídolo, adore uma pessoa, adore a nossa própria vida, a gente vai falar não, e vamos pagar o preço da fornalha, e o Senhor pode nos livrar. Se a gente permanecer assim, agora servindo ao Deus de Daniel, as pessoas vão começar a olhar para nós e vão falar assim: uau, eu preciso servir o Deus do Sérgio. O que é isso, gente? Eu preciso viver aquilo ali, eu quero desfrutar daquilo, eu quero viver como ele vive, eu quero adorar, eu quero viver como aquele cara está vivendo ali. O Deus do Sérgio é o Deus verdadeiro, ele é poderoso, ele pode livrar as pessoas, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Dário falou isso. Ele reconheceu pelo testemunho de Daniel. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: nossa, o Deus do Kiko é o Deus verdadeiro, o Deus do Bruno é o Deus verdadeiro, o Deus da Milena, o Deus da Josi, o Deus da Jácia, o Deus do Luiz, o Deus do João, o Deus
dessas pessoas, eu estou vendo que é de verdade. Mas, irmãos, a gente precisa viver uma vida reta. A gente precisa transformar o mundo pelo nosso jeito de viver. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que agora os outros não falem o Deus de Daniel, mas que os outros falem o Deus do seu nome. E aí comecem a viver e a servir o Deus que você serve, por causa do seu exemplo, por conta do seu testemunho, por conta dos livramentos que Deus tem dado para você, por conta do seu jeito reto de viver a vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.